By any means necessary. The revolution will not be televised. Combate à discriminação racial. Pra quem não me conhece, olá, eu sou o Pé. Fala galera, tudo bem? Então, hoje o papo vai ser mais informal, até mesmo porque esse ano já nos proporcionou coisa demais pra gente se preocupar, né? O que eu quero aqui é mais me expressar um pouco. Alguns anos atrás eu fiz esse tipo de retrospectiva anual no Twitter, onde eu fazia uma montagem com várias expressões diferentes do Matthew McConaughey, um ator que eu gosto bastante. E aí eu fazia cada etapa assim do ano, o que eu tinha feito. Mas, pra minha sorte, eu já abandonei pelo menos o meu perfil pessoal dentro do Twitter, já que meio que ele é o esgoto da internet, né? Eu queria falar brevemente sobre 2020, então não vai ser exatamente uma retrospectiva, vai ser só compartilhar meus sentimentos sobre o ano. Eu preparei uma imagem básica, como vocês podem ver, para exemplificar um pouco da minha experiência com esse ano, que foi tão lindo para todos nós, não foi? E quem já viu Game of Thrones sabe do que se trata. Quem não viu, não veja. Estragaram as últimas temporadas, é melhor só pegar para ler os livros mesmo. Enfim, o episódio em questão que está sendo mostrado aí é o The Mountain and the Viper, que é a montanha e a víbora. E ele foi lançado em 1º de junho de 2014, então desculpa se eu tô te dando um spoiler de 6 anos atrás, mas ok. Quando eu entrei em contato com a série, eu nunca tinha lido os livros, então tudo que eu vi ali era bem fresco pra mim. E a série já era de fato muito original, porque, bom, ela ainda seguia os livros, né? E toda a temporada era realmente surpreendente. Eu devo ter chegado nesse episódio no final de 2015 e eu praticamente assisti todos os episódios que já tinham saído no tempo de um mês por causa da empolgação que eu tava. O Viper aí, a Víbora, no caso, é o Oberyn, esse cara magrelo de amarelo que tá lutando, com o cara grandão que, adivinha só, é a montanha. E olha que surpresa, assim que o Oberyn chegou na série, ele se tornou o meu preferido, como se tornou o preferido de muita gente, né? Eu sei, vocês podem rir, os meus amigos que já tinham lido os livros também riram. E tudo que eu mais queria ver era o quê? Era ele derrotar a mítica montanha em um combate feroz, e eu meio que vi? Bom, pelo menos eu vi em parte, né? Pelo menos por alguns minutos. Mas, mais uma vez, George Martin surpreendeu a gente, trucidando de maneira brutal um personagem galante que todo mundo gostava. Eu poderia dizer que um velho eu morreu ali, mas velhos eus tendem a morrer 2, 3 vezes por ano hoje em dia, então realmente não é mais tanta novidade. O que não quer dizer que eu não tenha gritado desesperado ao ver o meu mais novo herói ser brutalmente morto. Surpresas. Eu tive alguns anos difíceis na vida e tenho até certa dificuldade de me lembrar de tempos calmos que não sejam lá na minha primeira infância. Eu tive uma vida que me apresentou muitos desafios, boa, porém com mais baixos do que altos, vamos pôr assim. E eu preciso dizer, apesar de não ser uma exclusividade da minha vida, os últimos anos têm sido horríveis. Eu tenho feito muito, aprendido muito mais do que eu deveria e sofrido muito também. Eu acredito que, como muitos outros, essa minha experiência e convivência com tempos e situações desafiadores me deu a singela impressão de que eu meio que estava preparado para tudo, ou que pelo menos não seria surpreendido. E, bom, aí veio 2020, né?
Eu cansei de ouvir as pessoas em volta de mim de como 2020 seria o ano da virada. É, amigo, não. Definitivamente não. Mas é sério, muita gente mesmo tava nessa vibe de gerar grandes mudanças na própria vida. E eu tenho a impressão de que não era só uma promessa de fim de ano, não. Provavelmente tem muito a ver com a perspectiva de ter um miliciano maluco no maior cargo do poder executivo do país, né? E isso deve deixar as pessoas um pouco mais espertas. No meu caso, essa mudança teria que acontecer como parte da minha luta contra a depressão. Eu já sofro com a doença há alguns anos, provavelmente mais ainda do que eu sei, mas eu só fui oficialmente diagnosticado 3 anos atrás. E a doença cobrou muito de mim nesses tempos difíceis, mas eu vinha me tratando e melhorando meus hábitos e eu estava atingindo um certo ponto de estabilidade. 2020 seria o meu último ano de faculdade, seria. E acredite ou não, eu falei que eu iria atravessar 2020 com tranquilidade. Nessa hora eu só consigo imaginar quem já tinha lido o que seria o plot para 2020, sabe? Basicamente rindo na nossa cara. Ai, ai. Enfim, eu queria adicionar também que em janeiro de 2020 eu cheguei a comentar com a minha mãe. Eu comentei algo do tipo, se esse vírus da China vier pra cá, a gente tá fudido, cara. Ainda mais com esse governo. Então é meio que eu já devia realmente estar muito mais preparado para o que viria. Enfim, no início do ano, assim como no início da luta do Oberyn contra o Montanha, foi basicamente assim. Era desafiante, mas se apresentava como uma vitória clara, sabe? Só que passou o carnaval e meio que deu no que deu. Veio a quarentena e meio que os pesadelos que ninguém sabia que tinha vieram à tona. Não só no mundo real, também aparentemente todo mundo tá tendo muito pesadelo no isolamento. De qualquer forma, esse foi e tem sido um período extremamente desafiador para todos os envolvidos. Não acredito que o que eu estou falando agora seja novidade para ninguém, mas talvez isto que eu vá falar agora seja. Nós não fomos derrotados. O fato é, muitos irmãos brasileiros acabaram perdendo suas vidas. A maioria de renda baixa e preta, né? Mas não vamos entrar nisso agora. Muitas dessas famílias sentiram essa dor na pele. E muitos dos planos que a gente fez acabaram indo por água abaixo. Mas parte do processo de lutar contra a depressão também é buscar ter um olhar mais positivo em relação ao mundo. Só pra deixar claro, eu não tô falando que isso cura a depressão. Por favor, né, galera? Tipo, eu vou começar a ver flores e tudo vai ficar bem. Não. Mas, vamos lá. Eu, sinceramente, comecei a ter um olhar pra 2020 não como um ano de derrota por não ter conseguido atingir tudo aquilo que eu tinha planejado, mas como uma vitória por parte da minha sobrevivência e de muitos à minha volta. As marcas da pandemia, elas não se resumem à doença em si, que é o Covid, né? Mas também ao dano mental que o isolamento definitivamente causa. Outra surpresa que eu tive esse ano foi quanto eu acabei me aproximando de certas pessoas, mesmo que só pela internet, que acabaram virando redes de apoio nesse momento. Me surpreendi demais com o avanço do meu ativismo preto, sem mesmo poder estar saindo de casa, e com o meu avanço no conhecimento sobre os problemas do mundo também. Cara, eu me surpreendi tanto como o quanto outras pessoas estiveram lá por mim e o quanto eu estive lá por outras pessoas. Eu acho que é isso que eu definitivamente quero levar de 2020. Não esse presidente boçal, não a doença mortal. O que eu quero levar de 2020 são vocês. São vocês que estiveram comigo nessa caminhada. Eu quero que a gente vá junto, muito mais longe.
Agora no encerramento do vídeo eu vou deixar rodando aí o que todo mundo queria que acontecesse na luta do Oberyn contra o Montanha e o que todo mundo queria fazer com 2020, né? Eu sei que eu determinei que só sairia um vídeo por mês e eu provavelmente vou obedecer isso. Mas eu tive a oportunidade de fazer esse e eu achei que seria legal para fechar o ano. Eu queria também pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like, compartilhar, blá blá blá, aquelas coisas que até criança de 4 anos hoje em dia fica repetindo no automático. Também me sigam no Twitter, @senhorfute. E eu planejo ano que vem realmente estar adentrando em problemas sérios relacionados a racismo, relacionados à política, relacionados à homofobia, machismo, tudo isso. Tudo isso. Mas para isso eu preciso do suporte de vocês também. Então, forte abraço e boas festas.